Continuando o anime do cara que ganha um harém depois de cair num abismo, tá aqui o recap dos episódios 4, 5 e 6, meus amigos. Bom, com a ajuda do Jasper, nosso prota consegue chegar em mais uma masmorra que tem uma irmã da Yuri. Chegando num beco sem saída, a Ursula percebe que tem um feitiço de teletransporte na parede. E tocando nela, o Win é transportado pra real masmorra que parece mais uma floresta. Assim que ele chega, Yuri sai do olho dele e chama pela irmã dela chamada Pina, que tá observando tudo de um espelho. Ela fica surpresa que a irmã tá junto de um humano, diz que tá esperando ela no final da masmorra. O Win reclama que eles vieram de longe pra ver ela, mas a garota responde que não consegue se transportar que nem a Úrsula. E que eles vão ter que passar pelas várias armadilhas que ela construiu, deixando a Yuri bem animada. E mesmo dentro da floresta, ele passa facilmente pelas armadilhas e derrota todos os monstros, o que deixa a Pina furiosa. E lembra daqueles aventureiros que abandonaram o Wayne no começo do anime? Um deles se chama Zod e tá lá dentro também. E dá pra ver que depois que ele se encontrou com o Wayne, todo mundo começou a odiar ele. E a outra feiticeira que lançou o feitiço mentiu pra todo mundo e disse que ele mandou jogar o feitiço, o que só piorou a situação do cara. Então ele tentou entrar na masmorra pra derrotar o monstro mais forte e reconquistar o respeito de todo mundo. Mas sempre que ele tá perto de morrer, ele é enviado de volta pro começo. E bem na hora que ele tá quase no de vale e é teimoso e não quer desistir, o Wayne aparece e salva a vida dele. E assim que ele vê quem é, ele começa a reclamar, então o Wayne coloca ele pra dormir e grita pra Pina dizendo que esse cara já desistiu. Ele consegue chegar na sala do chefe e a Pina diz que ele precisa derrotar um monstrengo pra chegar até ela. Então ele sente um tremor no chão e voa pra saber como é que tá a situação. E assim que ele sobrevoa o lugar, uma tartaruga gigante aparece no chão. E mesmo utilizando muita magia pra atacar, nenhuma atinge o monstro. Então ele percebe que os ataques aparecem atrás e do lado da tartaruga e volta pro chão esperando um pisão do bicho. Mas ele sai ileso porque aquele monstro gigante era só uma ilusão que escondia uma tartaruga fofa. Então ele tem que passar um perrengue pra conseguir convencer a Pina a não derrotar aquela criatura pequena. A Pina e a Yuri se reencontram e ela brinca sobre o Wayne ser namorado dela. E a Pina pede pra ir com ele, já que tá cansada de viver naquele lugar e ainda oferece o núcleo espiritual dela. E simplesmente do nada aquela tartaruga vira a guardiã espiritual dela, o que deixa o Wayne muito assustado. E ali a Úrsula conversa e o inacreditável acontece. A Úrsula finalmente é educada com alguém. Então a guardiã chamada Kuro pede pra ir junto, oferecendo a habilidade de barreira dela. E depois de receber o núcleo da Pina, ele observa as duas irmãs conversando. E a Úrsula agradece por ele ter feito isso, mas ele responde que só tá fazendo o que qualquer um faria. No dia seguinte, ele e o Jasper vão vender os itens por moedas. E todo mundo reconhece o Jasper como um comerciante muito rico, mas ficam se perguntando quem é o Wayne. E assim que ele solta os itens, ninguém acredita que ele conseguiu matar esses monstros só por ele ser um avaliador. E alguns até falam que ele roubou de alguém, que deixa o cara muito triste. Mas nessa hora chega uma gostosa, quer dizer, a mestre da guilda Megan, que manda eles pararem de julgar o Wayne. Ela se aproxima e diz pra ele que as pessoas crescem com habilidades, mas a vida é divertida porque tem pessoas que rompem esse padrão. E ele fica muito feliz por existirem pessoas assim na guilda. Então a Megan se aproxima e diz que ele é o tipo de pessoa que ela quer na guilda dela, o que deixa o Wayne um pouco vermelho. O moleque já tem um harém pra ele e ainda quer a mestre da guilda. Mais tarde ele vai pra um banho termal masculino, mas do nada a Yuri aparece lá. Ele se afasta e ela pergunta o porquê ele tá fugindo, mas antes dele responder, a Pina aparece atrás dela. Ela começa a brincar com ele por ele ter pensado coisas sujas sobre a Yuri. E faz uma piada sobre ser questão de tempo ele ter um bebê metade espírito e metade humano. Eu faria esse acordo, e você faria esse acordo? Mas na hora, a Úrsula aparece e pergunta se ele tá tendo algum pensamento sujo sobre a filha dela. E ameaça ele dizendo que se ele tocar nela, ela vai usar a magia mais poderosa que ela conhece pra explodir ele. Então pra acalmar ela, o Wayne senta e conversa com a Kuro. E ela diz que a Pina ficou muito mais feliz desde que eles começaram a acompanhar o Wayne. Então ela acaba falando que na verdade não existem 6 irmãs, e sim 7. E diz que o primeiro espírito chamado Etidna ainda pode estar vivo com o guardião dela. Mas até hoje ninguém sabe onde ela tá. E assim o prota diz que vai fazer de tudo pra achar as 7 irmãs. No dia seguinte ele acaba encontrando a Megan, que tem uma missão especial pra ele: finalizar um dragão poderoso criado pelo Rei Demônio, que por um tempo ficou escondido. Mas por algum motivo ele apareceu e começou a atacar comerciantes que passam por lá. Ele aceita a missão e a Úrsula diz que esse dragão consegue absorver feitiços e transformar ar em projéteis. Ele lança um poder no chão e o monstro aparece na hora. E ele faz um discurso de como é mais forte, mas isso nem importa. O dragão tenta atacar, mas o Wayne usa a velocidade dele pra fugir dos ataques. O dragão acaba sofrendo um dano e pra tentar surpreender o Wayne, ele vai pra baixo da terra, e quando sobe ele engole o prota. Mas como a gente não tá em Akame ga Kill pro prota morrer tão cedo, ele ataca o dragão de dentro da boca dele. E com o monstro destruído, ele explica que pra não ser explodido, ele levantou uma barreira pra se proteger. E ele ainda usou uma magia de miragem quando eles se encontraram. Ou seja, o dragão nunca teve nem chance contra ele. Depois da batalha, ele se encontra com a princesa e o pai dela, que agradece ele por ter salvado a filha dele. E ele diz que o Wayne é exatamente como a filha descreveu: um cavaleiro poderoso e muito humilde. Ele até ajoelha pra agradecer, mas o Wayne diz que é Yuri quem ajudou de verdade. Mas ela fica com vergonha e se esconde atrás do Wayne. E de presente, o velho dá pro Wayne um relógio que dá pra ele passe livre pra ele ir pra qualquer lugar que ele queira. Na cidade, o Zod tá sendo tratado pior que lixo, mas do nada surge uma velha que diz que é Etidna. Ao mesmo tempo, a Yuri ajuda a Pina a secar o cabelo, diz que tá preocupada já que o Wayne não acordou até agora. Então ela dá a ideia de cozinhar alguma coisa pra ele se recuperar quando acordar, o que deixa a Yuri muito animada. E pelo que foi mostrado, o Wayne tá num sono muito profundo, lembrando das vezes que o Zod esculachava ele. E até vendo uma versão dele que foi devorada por cães infernais, o que assusta muito o cara. E com esse susto ele acorda e encontra a Úrsula do lado dele, que explica que ele se esgotou tanto que dormiu por muito tempo. E quando ela tá indo embora do quarto, o Wayne pergunta se encontrar ela e a Yuri foi o destino. E diz que só tá forte desse jeito por causa dela e por muita sorte, mas que ainda se sente um lixo de classe baixa. Voltando pro Zod, a Etidna convence ele a ter um olho espiritual igual ao do Wayne. Mas é claro que o olho tá todo encapetado e transforma o cara num monstro humanoide. E a primeira coisa que ele faz é ir naquela maga mentirosa. E adivinha o que ele faz? Ele finaliza ela sem dó nem piedade, mesmo com ela falando que vai contar toda a verdade. Então a Etidna, que é uma gostosa, quer dizer, uma malvada, manda ele finalizar os espíritos do Wayne, porque aparentemente sem os espíritos o Wayne perderia todos os poderes. Então ele vai atrás da Yuri, mas por sorte a Pina usa a barreira e foge pra longe. E como ele não consegue sair, a Etidna manda Kao e diz pra ele usar os poderes anti-espirituais que ela deu pra ele. O Zod consegue alcançar ela e tá bem perto de finalizar a Yuri, que tá
sem ninguém pra proteger ela. E infelizmente ela foi de vala. Só que não, porque o Wayne chega bem na hora e salva ela. Mas isso não foi suficiente, porque mesmo descobrindo que é o Zod, ele toma uma surra do cara. E vendo isso, o monstro começa a entrar na mente dele, convencendo o Wayne que eles são iguais, já que os dois foram tratados como lixo e conseguiram poderes de forma fácil. Então o Ursula é obrigado a fazer um discurso no jutsu pra ele, dizendo que ele ajudou muita gente com os poderes dele. E a bondade e a coragem sempre tiveram dentro dele, não foi ganhando poderes que ele conseguiu isso, fazendo o moleque cair no choro e conseguir usar sua verdadeira força, e massacrando o Zod de um jeito incrível. E mesmo depois de derrotar ele, parece que o Wayne convence ele a ser uma boa pessoa, dizendo que se ele mudou, o Zod também consegue. De noite, a Echidna recupera o olho espiritual, dando a entender que ela só usou o Zod pra pegar dados de batalha do Wayne, dizendo que a última coisa que saiu errado é que ela esperava que o Zod fosse de vala, e completa dizendo que vai trazer de volta o Rei Demônio. Bom galera, esse foi o recap. Se você gostou, se inscreve no canal e dá o like, porque realmente dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo. E você pode até não acreditar, mas eu tô terminando de editar esse vídeo num domingo à noite. Então se você quer o recap do resto da temporada, dá like, se inscreve no canal e manda esse vídeo pro seu amigo otaku. Aproveita e fica ligado, porque a temporada de anime de abril já vai começar e eu já tenho algumas surpresas pra vocês. Bom, até o próximo recap e fui!